Meus queridos alunos, vamos conversar agora sobre o sentido da corrente elétrica. Um fato simples, um videozinho rápido, mas que fica com uma peninha na orelha de muita gente, tá? Muitos alunos ficam um pouquinho assim, meio desconfiados disso aí. Só que é o seguinte, nós já entendemos e nós já percebemos exatamente o seguinte, nós imaginamos nos nossos vídeos passados alguma coisa assim. Se nós imaginarmos aqui um determinado corpo, então vamos imaginar aqui um determinado corpo A, condutor, e um determinado corpo B, também condutor. Então, eu tenho aqui os dois corpos, A e B, ambos condutores. Opa, isso aqui ficou meio fora de... Deixa eu arrumar um pouquinho baixar um pouquinho aqui para ficar mais ou menos da altura desse outro aqui, né? Então aqui está o meu corpo B, mais ou menos agora, ficou um pouquinho diferente, mas não tem problema, aqui dá para a gente trabalhar bem. Digamos que ambos os corpos sejam condutores, ok? E como a gente já viu, se o corpo é condutor, o que caracteriza o corpo condutor? É o excesso de elétrons livres, ou seja, tem grande quantidade de elétrons livres, tá? Talvez essa palavra excesso não fique muito legal aí, mas tem uma grande quantidade de elétrons livres. O condutor ele pode ser neutro, quantidade de elétrons igual a quantidade de prótons, porém possui uma grande quantidade de elétrons livres, que podem se movimentar livremente. Perfeito? Então vamos imaginar exatamente o seguinte, digamos que eu pegue do corpo B, retire alguns elétrons livres do corpo B e jogue aqui para o corpo A. Então, vamos fazer de conta, peguei elétron daqui, joguei para cá, peguei um elétron aqui ficou com um elétron a mais, tá? 2 elétrons a mais, 3 a mais, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons a mais. Elétrons que eu tirei daqui. Se eu tirei daqui, esse corpo perdeu elétrons, né? Como ele era neutro, cada elétron era equilibrado por um próton, perfeito? Se eu tirei um elétron, ele ficou com excesso de um próton. Então, aqui eu tenho, se eu tenho aqui 3, 6, 8 elétrons a mais, tirados daqui, eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 7, 8 falta de elétrons. Então esse corpo agora é um corpo positivo, mostrando que ele é positivo porque ele tem um excesso de 8 prótons em relação à quantidade de elétrons. E esse corpo aqui tem um excesso de 8 elétrons a mais em relação aos prótons. Ok? Vamos fazer o seguinte, eu vou ligar esses dois corpos por um condutor. Observe, gente, que nesse corpo aqui, os elétrons estão se repelindo, porque elétrons se repelem, tá? Então aqui há uma certa repulsão de elétrons. Veja que quanto mais negativo for esse corpo, maior é a força com que ele se repele. Perfeito? Já esse corpo aqui está atraindo elétrons para ele, ok? E veja, quanto mais positivo ele for, com mais intensidade ele atrai os elétrons. Mas tudo bem, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ligar aqui por um condutor, então aqui está, ok? Esse condutor, de maneira natural, ele possui elétrons livres, então imagine aqui elétrons livres pertencentes ao condutor. Veja, ele é um material condutor, portanto ele é neutro, tá? Porém ele possui alguns elétrons livres, alguns elétrons que podem se movimentar livremente, como nós já havíamos visto em vídeo anterior, né? O vídeo da corrente elétrica, quando definimos corrente elétrica. Tá legal. Aí o que acontece aqui, ó? A partir do momento que eu ligo os dois fios, muito bem, esses elétrons, por estarem se repelindo, eles vão correr devido à repulsão e vir para cá. Veja, este aqui é a mesma coisa, corre para cá, este aqui corre para cá. Ou seja, esses elétrons querem sair daqui e irem para lá, até porque estão sendo atraídos por aquele fio. No que eles correm aqui, eles se aproximam desse que também corre, se aproximam desse que também corre, se aproximam desse que também corre e esses que vêm para cá.
Então vocês observem que a partir desse momento eu tenho aqui um movimento ordenado de cargas elétricas livres, cujos portadores são os elétrons livres, porque eu estou falando de um condutor sólido. No condutor sólido, quem se movimenta são os elétrons livres. Perfeito? Então estabelece aqui o que eu tenho de uma corrente elétrica. Maravilha? Beleza. Então hoje nós já sabemos, por N aspectos práticos, de experimentos em laboratório e tudo mais, que realmente é isso que acontece no condutor sólido. No condutor sólido, quem se movimenta são os elétrons livres. No líquido, são os íons. E no gasoso, eu tenho tanto elétron quanto íon se movimentando. Perfeito? Só que nem sempre foi assim, gente. Essa teoria atômica, essa teoria de quem se movimenta, da existência do elétron livre e tudo mais, ela é uma teoria agora do século XX. Tá? Então antes, qual era a ideia que se tinha? Peixe, não se conhecia corrente elétrica antes? Conhecia-se sim. Tá? Tanto assim que quem deu o nome para carga positiva e negativa, como eu já houvera dito a vocês, foi Benjamin Franklin. Tá? Muito bem, lá Benjamin Franklin viveu lá, né? no século XVIII, né? Naquele meandão que eu falei para vocês lá. Muito bem, qual é a grande brincadeira desse detalhe aqui? Bom, primeiro é o seguinte, naquela época, o que se achava? Ninguém imaginava que eram elétrons que andavam. O que se imaginava naquela época, e por muito tempo foi isso que se imaginou, que existia um corpo que tinha, não se sabia por quê, um excesso de um fluido. Eles acreditavam que eram fluidos, não sabiam carga positiva e negativa, acreditavam que era um fluido. Tá? O que Benjamin Franklin dizia? O seguinte, olha, deve ter um corpo que deve ter excesso desse fluido. É o corpo que ele chamou de positivo. Então ele dizia, ó, o corpo positivo ele tem excesso desse fluido, então ele tem mais fluido, portanto ele é positivo. E existe um corpo que tem falta de fluido, porém, portanto, negativo. Então, o positivo e negativo que ele estabeleceu nesse nome, foi mais em relação ao que ele imaginava em termos de fluido que o corpo possuía. Perfeito? Então, na cabeça dele e de todo mundo, o que se imaginava? Se esse corpo tem excesso de fluido, tá? Obviamente, quando eu ligo a um outro corpo que tem falta de fluido, eu teria fluido se movimentando da onde tem excesso para onde tem falta. Então, imaginou-se, naquela época, imaginava-se que existia uma corrente de fluido, um movimento de fluido vindo do corpo aonde tem mais para o corpo aonde tem menos. Então eu tinha aqui um movimento de fluido exatamente nessa direção e nesse sentido. Tá? Veja bem, isto aqui era o que se imaginava na época. E na época, a isso foi dado o nome de corrente elétrica. Então nós estabelecemos aqui, para a época, o que era a corrente elétrica. Tá? E essa corrente elétrica chamava-se de a intensidade da corrente elétrica, era I. Então, tá aí um pequeno problema. Por quê? Porque hoje a gente sabe que, na verdade, eles estavam errados. Né? No condutor sólido, eu não tenho um movimento de carga positiva, porque os prótons estão presos no núcleo, rigidamente presos devido à força nuclear. Agora, quem é que está livre? São os elétrons. Quem é que se movimenta? Os elétrons. Hoje nós já sabemos disso. Perfeito? Então, começou-se a ter um problema. Todo mundo, toda a sociedade, inclusive os técnicos, não só o mundo científico, o técnico, aquele que faz ligação elétrica, que muitas vezes, em algumas situações, o cara não tem todo um estudo científico. E ele sabia e sempre soube que a corrente elétrica ela vai do positivo para o negativo. E aí? Como equacionar esse problema? Como é que nós vamos, a partir desse momento, dizer ao mundo que a corrente elétrica mudou? Agora ela é do negativo para o positivo. Então estabeleceu-se aí dois sentidos para a corrente elétrica. Estabeleceu-se o que nós chamamos de sentido real da corrente elétrica. Olha só, sentido real da corrente elétrica. O que é o sentido real? É aquilo que verdadeiramente acontece, que nós sabemos que hoje acontece. No condutor sólido,
quem se movimenta são os elétrons livres. Então, sentido real da corrente elétrica. Real, tá? Nos condutores sólidos, tá? Sólidos, a corrente elétrica irá sempre, será sempre do negativo para o positivo. Será sempre, nos condutores sólidos, a corrente elétrica será sempre formada pelo movimento dos elétrons livres. A corrente elétrica será formada pelo movimento dos elétrons livres. Portanto, será sempre do corpo onde tem excesso de elétrons livres, o corpo negativo, para o corpo positivo. Portanto, seu sentido será do corpo positivo, do corpo negativo para o positivo, tá? Para o positivo. Isto aqui, gente, é o que na verdade caracteriza o sentido real da corrente elétrica nos condutores sólidos, tá? Muito bem. Porém, tem um detalhe aqui importante. Veja bem, existe aquele sentido que já era caracterizado, já era padronizado, que já vinha lá desde o século XVIII, tá? Esse sentido vai do positivo para o negativo. Então, esse sentido, através de uma convenção, ficou claro e determinado que a sociedade científica passaria a usar esse sentido aqui como sendo o sentido da corrente elétrica, independente das cargas que estão andando, independente de quem está andando, tá? Então, adaptou-se e convencionou-se. Eu passei até agora um sentido chamado de sentido convencional. O que é o convencional? Aquilo que foi estabelecido por convenção, tá? Que não é a realidade. Ou seja, por convenção estabeleceu-se, vamos chamar de sentido da corrente elétrica, o sentido que vai do positivo para o negativo, tá? Como se, entre aspas, como se fosse as cargas positivas andando, que era como imaginavam antigamente. Perfeito? Então, estabeleceu-se aí o sentido chamado de sentido convencional. Vou colocar aqui também, tá? Para nós termos direitinho, bem registrado isso aí. Então, olha só. Então, estabeleceu-se agora um sentido convencional. A partir de agora, em todas as nossas provas, em todos os vestibulares e tudo mais, tá? Ou em qualquer artigo científico, qualquer trabalho científico, se porventura não ficar estabelecido que sentido o problema está falando, se ele falar simplesmente, determine o sentido da corrente elétrica, qual é o sentido da corrente elétrica? Por norma, nós vamos usar o convencional, tá? Então, aí seria o sentido convencional. Olha lá, convencional. Esse sentido convencional sempre vai ser, tá? Por norma, por regra internacional, nós vamos estabelecer sempre como, independente de quais partículas andam, indo do positivo para o negativo. É considerado, olha lá, considerado, ok? Como sentido oficial, considerado como sentido oficial,
como sentido oficial da corrente elétrica, importante, independente de quais partículas se movimentam. Independentemente de quais partículas estão se movimentando. De quais partículas estão se movimentando. Então, olha lá, é considerado como sentido oficial da corrente elétrica, independentemente de quais partículas estão se movimentando, o sentido, a corrente saindo do corpo positivo, indo em sentido ao corpo negativo, tá? Como é considerado como sentido oficial da corrente elétrica, independente de quais partículas se movimentando, o sentido saindo, a corrente saindo do corpo positivo, e dirigindo-se ao negativo. Tá? Então, moçada, vocês observem que, na realidade, isso não atrapalha nada o efeito da corrente elétrica no dia a dia. Tá? Se a corrente elétrica passar pelo nosso corpo, não importa se as cargas estão andando num sentido ou no outro, não importa se são negativas ou positivas que estão andando, o efeito é o mesmo. Vamos sentir a mesma coisa. Então, exatamente por isso é que não tem problema adotarmos isso aí, tá? Então, a partir de agora, vamos adotar o sentido convencional, a não ser que o problema seja bem claro para você. Ele diga, olha, quais partículas estão se movimentando? Aí eu tenho que ser claro, quem se movimenta são elétrons livres no condutor sólido, perfeito? Porém, tá? Qual é o sentido da corrente elétrica? Simplesmente assim, sentido convencional, vai do positivo para o negativo. Tá? Quais partículas se movimentam? Elétrons livres. Qual é o sentido do movimento dessas partículas? Indo do negativo para o positivo. Tá ok? Então eu espero que vocês tenham entendido. Isso aí é o sentido da corrente elétrica. Tá? A partir de agora, nós vamos considerar sempre o sentido convencional. Independente se os condutores são sólidos, líquidos ou gasosos. Eu vou considerar sempre o sentido contrário ao sentido das cargas negativas. Sempre indo do positivo para o negativo. Como se apenas as positivas estivessem andando. Tudo bem, moçada? Então, espero que vocês tenham entendido. Um abração, um beijão. Valeu!